Obrigado, Sra. Doutora Aida Sampaio Lemos. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a audiência, quero cumprimentar a Câmara Municipal de Sernancelho, agradecendo toda a organização e a hospitalidade, e faço segunda pessoa do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vereador. Cumprimento a coordenação deste seminário, desta conferência internacional, Sr. Professor José Eduardo Franco, meu caro amigo de grandes estudos, e a Sra. Doutora Aida Sampaio Lemos, e cumprimento também o professor José Subtil, que é a segunda vez que falamos sobre alguma coisa do século XVIII, hoje, e também andamos aqui à volta, não tanto do Marquês de Pombal, mas se calhar mais dos trabalhos desta época pombalina. Bom, a minha comunicação, a minha conversa, mais do que comunicação, é sobre as transformações jurídicas que ocorreram no período josefino. Eu não costumo chamar período pombalino, eu gosto muito de falar período josefino, porque tudo é assinado em nome do rei. E, portanto, já hoje ouvimos muito falar quem é que é importante, se é o Marquês de Pombal, se é o rei. É sempre tudo assinado em nome do rei, portanto, eu continuo a olhar para o rei como a figura preeminente, e o Marquês de Pombal, com certeza, foi o seu principal valido. Deveria ter gostado de ser rei, não foi, mas há, no ponto de vista jurídico, transformações que são importantes e que moldaram o século XIX, que moldaram o século XX. E isso é extremamente importante. Temos um legado pombalino extraordinário, ou josefino, ou pombalino, nesta matéria também jurídica. Eu vou-me centrar na lei. E vou-me centrar na lei porque nós estamos, de facto, no despotismo esclarecido. Estamos no iluminismo. Estamos numa época em que há uma hegemonia do poder régio. E há uma necessidade de centralizar o poder na pessoa do rei. Tudo se justifica, ou muito do que nós ouvimos hoje, e isto aqui, se calhar, nos ouvidos do jurista, se justificam por uma razão muito simples. É preciso centralizar o poder na pessoa do rei. Custe o que custar. E, de facto, foi o que aconteceu. A morte dos Tavras, a expulsão dos jesuítas, se calhar, há uma autor interessantíssima, já me estou a espalhar e já estou noutro sítio qualquer, não era naquilo que eu ia dizer, mas não faz mal. Mas há um autor italiano interessantíssimo, que é Giovanni Brotero, que tem uma tese sobre a razão de Estado. Está lá tudo. E Pombal, não sei se ele leu, mas que a pratica. Isso não, sem dúvida. Tudo é razão de Estado, ou seja, tudo justifica o fim do Estado, o fim último do Estado. E o fim último do Estado é garantir a manutenção, a perseverança, a sobrevivência do Estado. Custe o que custar. E dizia Voltaire, até matar. E matou-se. E expulsou-se. Portanto, estamos na época. É um produto da época. Bom, vamos à lei, senão o Cotelo vai-me dizer que eu tenho que avançar. E no campo da lei, começa logo a primeira ideia. O que é a lei? E a lei no período josefino é expressão voluntária, mas racionalizada do poder. É toda a força e vontade do sumo imperante, que a estabeleceu, donde, todas as vezes que constar que ele determinou alguma coisa, estão os súditos obrigados a obedecer. E nós temos isto logo nos preâmbulos legislativos desta época. E depois diz uma coisa muito importante, que é o seguinte: a lei requer veneração. Reparem, a lei é vontade. É a vontade do Supremo Imperante, do Rei. E a lei requer veneração, respeito e obediência. A ninguém era permitido conhecer da justiça ou injustiça dela, da própria lei, nem disputar sobre a sua força ou merecimento, salvo o próprio rei. E é aqui que nós entramos. É a necessidade de garantir a hegemonia do rei. E a hegemonia da vontade regia. Porquê? Bom, então temos que olhar para trás. O que é que se aplicava? Repare, o grande problema, e aqui há bocado, o professor Taveiro colocou aqui a questão muito interessante da defesa da reforma, dos estudos pombalinos, os estatutos da universidade colocam isto de uma forma muito clara.
Aquilo que se passa é o seguinte: fazem-se leis, com certeza que sim, temos coletâneas de leis, não se ensinam leis, aplicam-se leis. Mas aplicam-se leis interpretadas no espírito do legislador, que é o rei? Não. Aplicam-se leis interpretadas de acordo com o espírito do direito romano. Com o espírito de alguém que escreveu e que pensou séculos antes. E de acordo depois com o trabalho que dessa interpretação é feita pelas escolas medievais. A escola dos glosadores, que é uma escola do século XII, século XIII, que tem uma obra importantíssima, que foi fonte de direito em Portugal até 1769, que é a glosa da Curcio. E depois a interpretação do Ardo, foi um dos grandes comentadores do século XIV, que interpretou a obra do direito romano, o Código de Justiniano e o Digesto, Códex e o Digesto, são duas obras que, se nós aplicarmos em Portugal como direito, e que é interpretado e aplicado. E, portanto, aquilo que se fazia é, aplica-se o direito do régio de acordo com a interpretação que os romanos dariam e de acordo com a interpretação que as escolas medievais deram desse mesmo direito romano. Desfasado completamente. E é aquilo que se tenta mudar. E tenta-se mudar, e é isto que o Marquês de Pombal vai fazer. E vai fazer logo a partir de quê? Com uma lei muito importante, que é a lei de 18 de agosto de 1769. E essa lei, que foi conhecida como a lei de 18 de agosto de 1769, vem depois ser chamada pelo Dr. Correia Teles, já no século XIX, como a lei da boa razão. E nós hoje conhecemos-la como a lei da boa razão e encontramos em todos os textos, em todos os livros, manuais, a lei da boa razão. E porquê que é a lei da boa razão? Porque, na realidade, há no elogio da boa razão opinião e depois quase todos os artigos fazem menção à boa razão. O direito deve ser elaborado de acordo com a boa razão. A interpretação é a boa razão. E o que é a boa razão? Que é o mais interessante. Mas o legislador pombalino também diz o que é a boa razão. Logo ali pelo parágrafo 9. E vai dizer que a boa razão são três coisas. Ou seja, são interpretadas de acordo com três coisas. E estamos a falar do século XVIII puro. E quais são as três coisas? São, pura e simplesmente, por um lado, os princípios da moral cristã. Portanto, nós temos que interpretar a lei de acordo com os princípios da moral cristã longamente usados na Europa. Há aqui a tradição, que a dedução pronóstica analítica, aquela parte dizia, naquela genealogia necessária para legitimar o rei. A dedução é para legitimar o poder régio, como é óbvio, e ajudar a expulsar os Filipos ainda mais da mente e da história portuguesa. 2. A tradição romana, mas não é qualquer tradição romana. Não é ler Grócio, não é ler a Curcio ou ler Barthes. É a tradição romana de acordo com a escola alemã. E aqui nós vamos importar o espírito alemão, que é o espírito de uma escola de um senhor chamado Bohr, que se denominava a escola dos usos modernos Pandectarum. E esta escola dos usos modernos Pandectarum, que é uma escola racionalista, diz uma coisa muito simples: o direito romano deve-se aplicar de acordo com a sua utilidade e atualidade. E nós hoje aplicamos o direito romano de acordo com esta escola. Quer dizer o quê? O seguinte: tudo aquilo que é intemporal, conceptualmente intemporal, tanto faz aplicar no século III a.C., como no século III depois de Cristo, no 13, no 14, no 15 ou no 22, deve ser aplicado. Tudo aquilo que for obsoleto, histórico, é para a história. E então nós temos que aplicar e interpretar o direito de acordo com esta escola. Terceiro elemento da lei da boa razão, que é também delicioso: interpretar o direito e aplicá-lo de acordo com o direito comparado. É a primeira vez na história que nós ouvimos falar em direito comparado. Quer dizer o quê? Devemos olhar para o que os outros estão a fazer, para o direito das nações cristãs civilizadas da Europa, ver quais são as soluções jurídicas que eles fazem e trazer para cá. É a sua veia de estrangeirado. É a sua veia de alguém que foi, de facto, que esteve lá fora e viu. Então vamos recolher os modelos. Isso permitiu, por exemplo, à talho de foice, desenvolvermos em Portugal, como primeira área jurídica a ter um código de direito comercial. Por exemplo, em 1883, temos um código comercial por uma razão muito simples. Porque o direito comercial desenvolveu-se rapidamente nos finais do século XVIII com base naquilo que se leu, que se viu, que se aplicou nos direitos dos outros povos. É esta a reforma. Mas é só esta a reforma? Não.
interpretação da lei. Quem interpreta a lei? Os tribunais? O legislador? Os advogados? Os professores? Não, nem pensar. O rei. Então, criamos aquilo que se chama de interpretação autêntica. Ou seja, compete ao legislador dizer qual é o sentido da lei. E quando ele houver dúvidas, vai sair diretamente ao rei? Não. Diretamente ao marquês? Não. Vai-se à casa da suplicação. Onde estão juízes escolhidos pelo rei, se calhar pelo próprio marquês, com certeza que sim, que têm a função de fixar o conteúdo da lei. E, portanto, deixamos aqui de ter divergências, deixamos de ter a possibilidade de andar de um lado para o outro, em termos de pensamento e de interpretação. O rei faz a lei, o rei interpreta. Mais uma nota. O direito romano deixa-se de aplicar, a não ser à luz dos outros modelos que dictaram. E última nota muito interessante, a lei da boa razão, que mostra o período josefino no seu melhor. Nós temos como fonte de direito, ainda hoje temos no nosso Código Civil, o costume. O costume está enraizado na própria comunidade, não é? Aquilo que nós definimos como a prática reiterada, acompanhada da convicção da obrigatoriedade. Ou seja, que é o comportamento constante, prático da população, que dá origem a algo que é obrigatório. Nós vemos isso nos nossos direitos reais, por exemplo, no mundo rural então está cheio de costumes, as célebres servidões de aqueduto, que são as passagens, não é, de água, o partilhar a água que vem de uma própria mina, isso tudo nasce do próprio costume. A obrigação de dar passagem de água, dar servidões de passagem de caminhos, estamos perante o costume a funcionar. Ora, o costume é provocador. Porquê? Porque o costume nasce da comunidade. E a comunidade pode opor-se ao chefe, pode opor-se ao rei, e pode contrariar a lei e dessa forma criticá-la. Ou antes pode criar costumes contrários à lei, que ponham em causa o poder régio. Então o que é que diz o Marquês de Pombal? Uma coisa muito simples. Ou o que é que diz a lei da boa razão? O costume só pode ser aplicado se for demonstrado que tem uma atividade de 100 anos. Ou seja, mata-se o costume como fonte de lei. Mas tem que ser racional, ou seja, tem que estar de acordo com a boa razão, aqueles princípios que estão na lei. Terceiro, não pode ser contrário à lei. Portanto, se o costume for contrário à lei, o costume não pode ser aplicado. É a hegemonia da lei. E esta hegemonia que nós vamos ter em 1769 e que vai perdurar para o futuro. Ora, nos 6 minutos que me faltam, antes que a doutora Aida me diga alguma coisinha, eu quero seguir aqui o raciocínio no seguinte. E o rei? Cumpre a lei ou não cumpre a lei? Esta aqui é a questão. Então o rei faz a lei. E o rei deve ou não cumprir a lei? E aqui há uma passagem que eu gostava de vos ler de um dos autores do período josefino e do período da viradeira também. Portanto, este período é um período extraordinário porque os homens são camaleónicos. E, portanto, há bocado eu ouvi dizer do homem novo. Eu tenho para mim, então, na área de direito, aqueles que estavam antes com o Marquês de Pombal estão a seguir com a viradeira, depois estão com os franceses e logo a seguir estão com os ingleses. E com a mesma cara de sempre. E dizem coisas, dizem a verdade e os seus contraditórios. Um deles chamou-se Ricardo Raimundo Nogueira, que escreveu umas coleções de direito pátrio em 1782 ou 83 e que fez grandes zangas, por exemplo, com o Pascoal de Melo e com o Ribeiro dos Santos, andaram todos a Zaragata por causa da cátedra e por causa de saber quem é que vai a catedrático. Portanto, também já havia nesse tempo esses problemas, não é só hoje, nas nossas universidades. E dizia Ricardo Raimundo Nogueira: o rei deve ou não obediência às suas leis? E diz assim: ainda que o soberano seja superior às leis de que é autor, contudo o bem do Estado pede que ele mesmo as observe e que o vassalo viva na certeza de que há de ser julgado na conformidade das ditas leis, que considera como norma constante das suas ações. E depois conclui com esta frase que eu acho lapidar: que terríveis consequências não podiam resultar do contrário. E, portanto, a questão é: o rei deve obediência à lei? Sim. Em tese. Sim, como exemplo. Mas o problema é um problema jurídico. E se o rei violar a lei? Não há ninguém que o puna, a não ser Deus. Não é? Na hora da morte será julgado pela sua violação. Mas, de facto, em termos de tese, o rei deve obediência à lei. Se o
faz a lei, se deve obediência à lei, o rei deve também poder revogá-la ou dispensá-la ou fazê-la cessar. E aqui, de facto, temos a ideia clara da clemência, que é o típico do poder majestático do século XVIII. O rei é clemente. E é clemente quando? É clemente quando festeja os anos, é clemente quando nasce o príncipe herdeiro, é clemente quando casa, é clemente quando há os momentos de clemência. Agora, perante os momentos de clemência, que pode haver dispensa, pode haver uma clemência que é sempre individual, nós podemos ter dispensa da lei erga omnes, para todos, ou dispensa da lei individual, caso a caso. Os chamados indultos atuais. E, de facto, quando é que o rei pode dispensar a lei? Quando houver uma justa causa que o permita. Só com justa causa. Ou seja, tem que haver um motivo atendível à luz do espírito da época para dispensar alguém do cumprimento da lei. Em síntese, temos o rei faz a lei, o rei interpreta a lei, o rei determina que fontes é que se aplicam nos tribunais, porque há uma hegemonia da lei enquanto fonte de direito. O rei pode fazer cessar, dispensar, revogar a lei quando há justa causa, mas o rei não aplica a lei diretamente. Então, o que é necessário? Os tribunais. E há uma transformação da organização judiciária no período josefino. Há uma organização judiciária que se transforma, em que se desenvolvem os tribunais, densifica-se muito o papel do juiz na aplicação do direito, na aplicação da lei nos tribunais. Sendo que o juiz funciona como se tivesse um mandato, uma procuração do rei para aplicar o direito em seu nome. Não pode interpretar de forma diferente. Não tem essa liberdade. Não pode isentar nem revogar. Ele cumpre as prerrogativas restas. E com isto, nós desenhamos aqui uma situação nova, que é muito curiosa. Nós chegamos ao final do século XVIII, nós começamos esta dinastia, se quisermos, de Bragança, com aplicar-se nos tribunais diversas fontes de direito. O juiz era livre de aplicar o que queria. Normalmente aplicava o direito romano, que era o único que ele sabia, não sabia mais nada. Nem conhecia as leis do rei, em muitos dos casos. E terminamos o século XVIII com a hegemonia total da lei como fonte de direito. Se tivermos que perguntar qual é a fonte de direito, é uma. É a lei. Agora, para que isto pudesse ter sido tudo implementado, foi necessária a reforma da universidade. Porque o jurista de 1769, esta lei da boa razão é 18 de agosto, no dia 19 de agosto eles não sabiam fazer isto. Porque eles aprenderam na Universidade de Coimbra, na velha Universidade de Coimbra não reformada. Vai ser necessário esperar pelos estatutos novos da Universidade, de 1772, e pelos trabalhos posteriores a 1772, todos nós sabemos que as mentalidades não mudam por decreto. Demoram a implementar-se. E vai ser necessário entrar no século XIX e termos os teóricos do século XIX a trabalhar para que, efetivamente, a herança da lei da boa razão, da transformação da lei como única fonte de direito, seja efetivamente em Portugal implementada. E isso só vai ocorrer com o liberalismo. Muito obrigado e acho que fui 20 minutos.